Coleções zoológicas, por que importam, como são feitas e quais os possíveis futuros. Eu sou Natália Almeida, trainee OAMA e vou apresentar para vocês um pouco sobre esse assunto. Primeiro de tudo, o que são as coleções zoológicas? São um conjunto de objetos reunidos por conterem algo em comum. Esse é o princípio básico de uma coleção zoológica. Depois, quais são os tipos de coleções zoológicas segundo a normativa 160 de abril de 2007? Nós temos 5 tipos. A científica, aquela que vai ser usada na pesquisa. A didática, que vai ser utilizada durante aulas como fonte de ensinamento, mais dedicada geralmente a cursos relacionados à área biológica. De serviço, que é a cultura de micro-organismos para a indústria farmacêutica, para pesquisa dentro dessas áreas de serviço. Segurança nacional, que são aquelas relacionadas ao armazenamento de patógenos. E também nós temos o tipo de coleção que é a particular, que é aquela que vai necessitar de um cadastro no CCBio, que é o cadastro de coleções biológicas. Então tem que ser regulamentado até mesmo essa coleção particular. E aqui o início, onde começou essas coleções, né? Com as grandes navegações. Então, no início do século XIX, as coletas eram feitas por aventureiros e comerciantes durante suas viagens. Com o acúmulo desses materiais trazidos dessas viagens, surgiu o gabinete de curiosidades. E ele foi crescendo, crescendo, e com esse crescimento da ciência de classificação e identificação dos organismos, acabou se surgindo o conceito de coleções zoológicas. E aqui a gente pode ver até na imagem, voltando ali para os gabinetes de curiosidades, uma imagem dos gabinetes de curiosidades, que nós temos desde peles até ossadas e outros espécimes interessantes que eles consideravam parte da sua coleção e que foi incorporado como um símbolo de riqueza de quem os tinha. E aqui, por que elas importam? O que elas representam, né? As coleções zoológicas são um testemunho histórico da informação biológica, então como se fosse uma biblioteca biológica. Três principais pilares que nós temos: a pesquisa, relacionada a planos de conservação, pesquisas taxonômicas, o ensino, o uso didático durante a aula, para se conhecer mais, até mesmo para chamar a atenção dos alunos que estão estudando. O social, educação ambiental, os museus, que é aberto ao público. Essa é a finalidade dele também, que as pessoas possam visitar. E por que elas importam, olhando para o campo da pesquisa? Historicamente, um desenvolvimento da classificação biológica, estudo da variação geográfica, biogeografia, uma biologia comparada, olhando para o lado da anatomia. E atualmente vai muito além. A gente pode olhar para uma macroecologia, macroevolução, do lado da genômica, estudos de biodiversidade e da sua perda, infelizmente, mudanças climáticas, vetores e patógenos e estudos de contaminantes ambientais. Então, é muito maior do que aquilo que se tinha ideia inicialmente, que era apenas uma classificação biológica e taxonômica. Só que essas coletas, elas têm que ser registradas, autorizadas, então a gente tem uma legislação e as autorizações que são ligadas a esses tipos de coleta. Então, a coleta de material biológico com fins científicos ou didáticos no país, no caso aqui no Brasil, ela é controlada e regulamentada pelo IBAMA, pela Instrução Normativa 154 de março de 2007. Então, o coletor necessita ter autorização de coleta ou licença permanente concedida pelo CISBio. E quem é esse coletor? Quem pode ser esse coletor? O pesquisador, vinculado à instituição científica pública ou privada, com um projeto e equipe cadastrado no CISBio, ou seja, necessita ter o projeto e a equipe cadastrada no CISBio. Aí sim o CISBio vai conceder essa licença e ele vai colocar limite máximo de coleta de espécimes feitos e vai colocar na autorização esse tipo de informação. E também outro aspecto que rege esse mundo das coletas, né, é a ética na construção de coleções zoológicas. Então é a ética do coletor. Ela deve sempre nortear o trabalho em campo. Então todo espécime coletado tem um valor científico e deve ser enviado a coleções. O coletor ele deve sempre respeitar os limites de preparação do pós-coleta de campo, ou seja, não adianta coletar mais material do que poderá ser processado, porque não é justificável em nenhuma hipótese o abandono do espécime coletado. Você vai coletar de acordo com a sua licença e tudo aquilo que você vai poder processar no pós-coleta. A eutanásia
deve ser feita da forma mais rápida e eficaz, minimizando o sofrimento do espécime. Ou seja, existem técnicas de eutanásia que devem ser utilizadas da forma mais correta, dependendo da espécie que você está trabalhando. E obedecer os limites impostos na licença de coleta fornecida pelo CISBio, caso IBAMA, né? Tipos de coleta. Primeiro, arma de fogo, que vai ser um método rápido, vai atingir apenas uma espécie de interesse. O tiro, ele precisa ser certeiro, garantir o abatimento da ave, no caso que nós estamos falando, e a integridade do espécime para a coleção, ou seja, é necessário muita técnica para que isso seja feito. Precisa ser uma pessoa capacitada. E além disso, é necessário licenças especiais que preenchem pré-requisitos para a utilização da arma de fogo. Então, é necessário ter o porte de arma ativo. Segunda forma que eu coloco aqui é a passiva, que são aquelas espécies que morreram passivamente e foram incorporadas na coleção. Então, pode ser colisão de um vidro, atropelamento, ou alguma outra ave que foi encontrada morta sem explicação aparente. Redes de neblina, que vai ser um método que vai demandar mais tempo que aquele de tiro, que eu mencionei anteriormente. Ele vai atingir uma ampla gama de aves, ou seja, não é certeiro. Você vai conseguir mostrar um maior número de aves com mais espécies, e garante o estado íntegro da construção, das estruturas da espécie. Não tem risco de danificar o espécime, no caso. Pelo menos tem menos risco do que no caso da arma de fogo. Porém, a ave vai chegar viva na mão do pesquisador e ela vai ter que ser sacrificada manualmente. Existem algumas técnicas que são colocadas aqui, que são as formas mais éticas para serem feitas, que é compressão torácica, o deslocamento cervical sem a torção, para você não estragar o espécime, a espinhalação, que é a inserção da agulha no forame, e também pode ser injeção química, embora ela seja menos utilizada. E aqui, tão importante quanto a coleta, nós temos o pós-coleta. Primeiro de tudo, a preservação do material. Esse material, espécime, né, vai ter que ser preparado para ser depositado no museu. E a forma que geralmente é mais utilizada é a taxidermia, onde vão ser retiradas as vísceras e vai haver o preenchimento da pele com algodão e geralmente algum tipo de sustentação, em palito de madeira. Essas técnicas podem variar um pouquinho dependendo de espécime para espécime. E também o que vai, muito importante, que é o que vai agregar o valor desse espécime, que é a identificação, as informações. Então, o valor agregado ao espécime está diretamente ligado à qualidade das informações associadas a ele. E essa associação de informações, ela é feita, no primeiro momento, no campo, se utilizando de etiquetas. Então, é muito importante estar o mais correto possível isso. E o que vai? Número de tombo, número da espécie, a localização, data, identificação, quando tem algum material em anexo, seja algum parasito coletado, material genético, e complementação, ou seja, aquelas características que podem ser perdidas após a taxidermia devem ser colocadas lá. Por exemplo, cor de íris, cor da pata, informações do tipo. E aqui, os possíveis futuros das coleções. Espécimes eles vão preservar uma grande variedade de dados, DNA, isótopos, parasitas, muitos dos quais não foram coletados intencionalmente. Às vezes não era a intenção inicial. E essas informações elas ficam disponíveis para qualquer pesquisador que tenha interesse, que vá até o museu. Porém, uma coisa que tem crescido muito é a digitalização. Então, é a conversão desses dados de espécimes de coleções zoológicas em conteúdo digital acessível, que vai garantir a democratização e o acesso a esses dados por muitos pesquisadores ou interessados sobre. E a alimentação desse banco de dados mundial, como o GBIF, por exemplo. Existem dados de coleta de ciência cidadã, de coleta de museu, é um banco de dados geral onde você consegue ter acesso à informação das espécies, sua localidade. Então, o aumento de esforço de pesquisa sobre a biodiversidade e sua conservação está intimamente ligado também a esse aumento no esforço da digitalização das informações tidas em museu. E